Livros, filmes, séries, novelas, todos contam uma história. Mas como é a sua história? Você tem certeza de que você é o autor e o personagem dela? Mas e se o enredo principal não for o que está pensando? Descubra que há algo bem maior em jogo. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você um texto do Telmídia Blog feito pela Gilmara Bianchini que tem como título Qual é a sua história? Uma das características distintivas do ser humano é a sua capacidade de contar histórias. Desde os primórdios, antes do surgimento da escrita, a tradição oral preservava leis, cultura, história e costumes dos povos. Ao longo da história, de lendas a contos de fadas, as narrativas sempre transmitiram lições e forneceram exemplos de comportamento. Além disso, através delas, conectamos-nos emocionalmente a personagens e suas experiências, ampliando a nossa capacidade de compreensão e empatia. Desse modo, quando um povo compartilha histórias, fortalece a sua identidade, reforça os laços sociais e consolida o seu senso de pertencimento. Atualmente, a indústria do entretenimento é essencialmente alimentada por histórias. Isso acontece com os livros, os filmes, as séries e as novelas. Todos eles possuem um enredo. Estamos acostumados a narrativas repletas de grandes feitos e reviravoltas surpreendentes, sempre esperando um final feliz. Uma das perguntas que mais gosto de fazer ao conhecer alguém é: então, qual é a sua história? Com o passar do tempo, colecionei as mais variadas reações a essa pergunta. Para alguns, ela abre a caixa de memórias. Por outro lado, outros apresentam um resumo bem ensaiado, destacando apenas o que consideram relevante ou estão dispostos a compartilhar. Entretanto, há aqueles a quem essa pergunta soa mais como uma ameaça do que como um convite. Isso acontece porque narrar a própria vida talvez seja mais desconfortável do que ouvir a de outros, seja por vergonha, medo de ser incompreendido ou por uma trajetória marcada por dor e sofrimento. Nesse contexto, alguns gostariam de poder voltar atrás e reescrever certos capítulos dessa história, tornando-os mais interessantes e extraordinários. É comum ouvirmos a cada novo ano que temos 365 páginas em branco para escrever o futuro. Alguns chamam isso de esperança, um anseio por mudanças e melhorias. Mas essa esperança é vaga, baseada apenas na própria força e capacidade. Ela parte da ideia de que somos protagonistas da nossa história e, mais do que isso, somos uma espécie de autor e protagonista, ao mesmo tempo. Isso reflete a corrupção humana. Este é centrado em si mesmo e determinado a fazer a própria vontade. Assim, queremos seguir nosso próprio coração, ser senhores do nosso destino, fazer acontecer. Tentamos sufocar ou ao menos compensar os erros do passado. Essa visão limitada, autocentrada e caprichosa resulta em uma história voltada para o que é terreno. Por outro lado, podemos considerar as histórias que a Bíblia apresenta. Qualquer criança que frequente a escola dominical aprende os seus primeiros ensinamentos através delas. Perguntamos frequentemente aos pequenos: qual é a sua história bíblica favorita? No entanto, é fundamental lembrar que as Escrituras contam, acima de tudo, a história de Deus. Ele é, de fato, seu autor e protagonista. A palavra, em sua totalidade, revela um fio condutor, que une perfeitamente todas as suas partes. Esse condutor é Cristo. Cada episódio aponta para ele. E Deus escolheu narrar essa história com diversos tons e cores. Não são apenas dias claros e frescos, pois dias cinzentos e nebulosos também preenchem suas páginas. Entre nascimentos esperançosos, há massacres sangrentos. Entre festas de adoração e prosperidade, há exílios e escravidão. Famílias marcadas pela inveja, pela cobiça e rebeldia se tornam o berço improvável da graça divina. Os 66 livros inspirados nos lembram que a vida é agridoce. Esperamos períodos prolongados de bonança e apenas alguns chuviscos de dor e sofrimento, mas por vezes ocorre o contrário.
Ainda assim, o enredo não perde o rumo e nem o brilho. Sabemos que Deus usa meios ordinários para que compreendamos os seus decretos eternos. A revelação escrita nos prova isso. Pela leitura, entendemos quem Deus é e quem nós somos. A impressionante história da redenção é frequentemente narrada por meio das histórias quebradas e imperfeitas dos homens. Isso pode parecer estranho, mas deveria destacar ainda mais o verdadeiro protagonista. O Salmo 139, em um dos seus versículos, declara o seguinte: "E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda." Salmo 139, versículo 16. Deus deixa claro que preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Isso significa que a duração e os acontecimentos da nossa história já foram escritos pelo seu grande autor. Que impacto essa verdade deve ter sobre a nossa percepção da trama da nossa vida? 3 palavras vêm à minha mente. A primeira delas é segurança. Quando reconhecemos a soberania de Deus sobre cada capítulo da nossa existência, a incerteza perde força. Somos sustentados pela convicção expressa pelo apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Além disso, também somos informados que o Senhor transforma o mal em bem. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, versículo 20. Portanto, todas as variáveis do nosso caminho são conhecidas por Deus e orquestradas para realizar a sua vontade em nós. As nossas dores e vergonhas encontram redenção no sangue de Cristo e testemunham o poder da sua graça. A segunda palavra que vem à minha mente é descanso. Nós podemos parar de desperdiçar energias tentando definir o nosso futuro e nos frustrando quando os nossos planos não se concretizam. A batalha pelo controle da nossa vida e a busca por méritos próprios chegam ao fim. As comparações perdem sentido quando entendemos que cada história tem a sua própria jornada e propósito. Não fomos chamados a escrever páginas em branco, mas a descobrir o roteiro bem delineado pelo Criador. A nossa satisfação está na narrativa que nos molda para refletir Cristo no cotidiano. E, finalmente, a terceira palavra que me vem à mente é adoração. O propósito maior da história de Deus e, por consequência, da nossa história, é glorificar a Cristo. Ao compreendermos a grandiosidade dos desígnios divinos e a nossa posição humilde diante deles, reconhecemos nossa pequenez perante o autor da vida. Então, o nosso conto ligeiro, por mais complexo ou significativo que pareça, deve sempre apontar para a história maior, a história do Senhor da História. Esse foi mais um post do Telmídia Blog. E eu sei de uma coisa que você deve acrescentar ao seu enredo. Lá na página do nosso blog existem links que estão dentro de algumas palavras, que são ótimos para expandir tudo que foi dito aqui. Comente aqui embaixo se você já sabia disso ou qual desses atalhos mais te marcou. Já que você está no blog, aproveite e procure o texto Responsabilidade Humana e Soberania Divina. E além dele, tem também o Deleite Somente em Deus, ambos feitos pela nossa irmã Maristela Milpoint. É bem fácil, tá? Acesse telmedia.blog.br ou digita na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast que você vai encontrar eles. Falando em podcasts, e já que falamos de descanso, encontre no Telmídia Cast o 129, Desvendando o Dia do Senhor. Vale muito a pena. E quando você for contar a sua história, seria bom que nela você não tivesse caído em alguma armadilha, não é mesmo? Então ouça e assista o Vida Pura 46, o maior perigo dos amantes dos próprios prazeres. Lembre-se, tudo o que você deseja saber sobre a vida cristã e crescer na fé está aqui, na Telmídia. Nos vemos na semana que vem.